E aí, pessoal, tudo bem? Você já ouviu algum gringo falar que quando eles chegam no Brasil a recepção é simplesmente maravilhosa? Ainda mais a gente aqui que é de Minas Gerais, fala que é um povo muito hospitaleiro, um povo que se entrega bastante, trata a visita de uma maneira muito boa. Pois bem, quem fez uma observação sobre esse comportamento do brasileiro foi um autor muito famoso que é estudado em simplesmente quase todos os cursos de história do Brasil, de sociologia, é cobrado em vestibulares e no Enem, que é o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. Lá no capítulo 5, ele traz um conceito do homem cordial que vem justamente nesse sentido. Ele fala o seguinte, que é de fato, o brasileiro ele é assim, quando alguém de fora vem para cá, até se assusta com o nosso nível de cordialidade. Entra para cá, toma um cafezinho, vão lá, dependendo do outro ali, tem até uma cachaçinha para tomar, toma uma água, trata bem, desculpa qualquer coisa, fica à vontade, não repara na bagunça. Tem até um TikTok de um gringo que ficou muito maneiro falando sobre isso que eu vou colocar agora para vocês. A diferença entre um brasileiro dando parabéns e um norte-americano dando parabéns. Happy birthday, hope you have a great day. Miss you, love you. Feliz aniversário, parabéns por mais um ano de vida. Que essa data seja cheia de muito amor, muita paz, muita saúde. Que Deus te abençoe. Que Deus te guie no caminho. 2 minutos depois, tô morrendo de saudades. Te amo. Beijo. Então, como vocês viram, isso é um fato. Só que o que o Sérgio Buarque traz é que isso que a gente acha que é a polidez, na verdade é o contrário dela. Porque a polidez ela seria algo racional, onde eu começo a mudar as minhas atitudes, onde eu crio uma espécie de película social que eu coloco em mim, vou até a sociedade, consigo viver, lidar com as pessoas, seguindo regras, rituais, etiquetas e tal. O brasileiro ele se entrega de tal forma no social, ele age com tanta emotividade, ele se entrega tanto, ele é um ser tão devoto a lidar com as pessoas, meu amigo, meu companheiro, com 15 minutos de conversa já é meu consagrado, fala patrão, fala mestre, que às vezes é confundido essa devoção com a devoção religiosa, que o japonês olha para isso e fala, pô, essa é a relação que eu tenho com as divindades do shintoísmo, por exemplo. Isso é citado pelo Sérgio Buarque de Holanda no livro. E ele fala que isso acontece porque nós temos uma dificuldade de lidar conosco mesmo, de lidar com a nossa individualidade e preferimos nos colocar no social. E quando nós nos colocamos no social, nós não agimos pela racionalidade da polidez, mas pelo coração, pelo sentimento, pela emoção. E é a partir daí que é colocado em tona o nome de o homem cordial. Porque não seria uma cordialidade no sentido polido, no sentido de etiqueta, mas seria uma cordialidade no sentido de coração, de sentimento, de emoção, de uma dificuldade de seguir etiquetas e ritualísticas, uma dificuldade de seguir a razão e seguir mais aquilo que você sente. Ele até cita uma frase do Nietzsche, que eu vou colocar aqui embaixo, que é: vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro. Ou seja, nós abandonamos a nossa individualidade e viramos quase que um ser social, nós não enxergamos quase que no outro. O brasileiro é esse cara que quer estar em contato o tempo todo, quer abraçar, quer apertar a mão, quer não sei o quê. Enquanto o gringo ele tem uma certa polidez para criar uma camada que vai ao público, justamente no sentido de preservar a sua própria individualidade. Nós não, nós rasgamos o verbo, e é mais ou menos nesse sentido que o conceito de homem cordial é trazido. E isso dificulta bastante que nós, brasileiros, consigamos ficar de maneira isolada, vivendo apenas a nossa própria individualidade, tendo relação conosco mesmo. E daí ele vai trazer alguns exemplos para ilustrar isso, que é muito interessante porque a gente percebe no nosso dia a dia. Por exemplo, ele fala que uma vez um negociante lá da Filadélfia, que veio aqui no Brasil, chamado André Siegfried, não sei se eu estou pronunciando certo, mas o que ele fez? Ele ficou espantado quando ele verificou que no Brasil, para você vender alguma coisa a uma outra pessoa, você tinha que ser amigo dela. E quantas vezes você não ficou amigo do cara da venda da esquina, ou o cara que já vem te vendendo óculos na praia, já te chama de meu camarada, meu rei, meu mestre, e é tipo, é quase uma devoção mesmo, né? Outra coisa que é um pouco chocante é a maneira íntima com que nós tratamos dentro do catolicismo os próprios santos. Então, Santa Terezinha, São Longuinho, é sempre esse diminutivo, esse carinho, essa espécie de proximidade. Não é um santo que está numa posição
alta da igreja, mas alguém que está perto, próximo, alguém muito íntimo, né? E para fechar, ele fecha assim, acho que com chave de ouro, que é um negócio assim meio chocante e que deixa a cabeça do pessoal que veio da Europa para aqui louca, que é numa festa, na festa do Senhor Bom Jesus de Pirapora, que acontece em São Paulo, quando depois, no final da procissão, literalmente Jesus Cristo que estava na cruz, o ator que estava encenando Jesus Cristo, desce e começa a sambar no meio do povo, começa a sambar no meio da galera, ou seja, acabou todo senso de hierarquia, de ordem, de ritualística e virou essa coisa sentimental, essa coisa anti-polidez, é o contrário da polidez, é algo nada racional, é totalmente emotivo, totalmente público, totalmente pegajoso e às vezes confundido até com quase que uma devoção aos próprios sentimentos. E essa é a ideia do homem cordial. Então, resumindo, o conceito de homem cordial fala que nós brasileiros somos avessos à individualidade, que nós nos preocupamos mais com o social do que com a parte interior, do que com o indivíduo, e que nós não agimos de maneira racional, mas nós agimos de maneira sentimental, de maneira emotiva. E isso dá margem para interpretação, é um conceito que pode ser utilizado em várias partes da nossa história. Patrimonialismo, etc, etc, etc. Mas nós não vamos entrar nesse vídeo, porque ficaria longo demais. E eu só queria dizer o básico daquilo que é o homem cordial para o Sérgio Buarque de Holanda. E é claro que um clássico, todos os clássicos têm muito valor, porque eles têm motivo para ser um clássico. Então fica a minha recomendação de leitura do Raízes do Brasil. E se você quiser conferir essas informações direto da fonte, vai lá no capítulo 5 desse livro. Um abraço para você, até o próximo vídeo, deixe o seu like e tchau, tchau. Funcionário e militar de lá, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, mas está escrito logo aqui, ele escreveu para o Napoleão e disse: do primeiro dos negros ao primeiro